Olá, são 17 horas pontualmente, estamos iniciando aqui a nossa live, né? O nosso coach executivo com Fernando B. Caldas, Fernando Barros Caldas. Seja bem-vindo, Josias Marinho, satisfação em tê-lo aqui conosco hoje. Josias, você está me ouvindo bem? O som está legal? Deu um ok aí na sua comunicação, tá certo? Para a gente poder saber se está tudo legal, né? É importante a gente estar aqui hoje, né? O dia 30 de setembro é um dia de fechamento, não? Fechamento de mês, encerramento aí do ciclo, né? E ao mesmo do primeiro mês do quadrimestre, né? Do quadrimestre, ou seja, nós estamos aí com o último quadrimestre, setembro, outubro, novembro e dezembro, é o último quadrimestre, primeiro mês do quadrimestre, último mês do terceiro trimestre, né? Do ano de 2020, um ano atípico, né? Esse ano, olha, esse ano aconteceu de tudo e de todos, né? Para todos, na verdade, né? Tivemos várias oportunidades aí de fazer reflexões em cima de tudo que está acontecendo, que aconteceu e afetou as nossas vidas, a vida das nossas empresas, a vida dos nossos negócios, né? E você que está aí pela primeira vez assistindo o nosso trabalho, nós temos desenvolvido um coach executivo que vem sendo trabalhado com os profissionais, tá certo? Sejam profissionais da área comercial, da área financeira, da área contábil, da área tributária, da área de engenharia, né? Da área industrial. Esse coach executivo ele atende a todos os profissionais, porque ele trata o lado humano e trata também o lado técnico, né? Do desenvolvimento das competências, né? Essenciais dos profissionais, tá certo? Dentro desse programa do Coach Executivo, lançamos a série da controladoria, como implantar uma controladoria na sua organização. Algumas áreas já foram, que fazem parte da controladoria, tá certo? Seja bem-vindo, 100% participando aí, é um profissional 100% está participando. Está ouvindo bem a mensagem? Como é que está aí sendo recebida? Faça seu comentário aí. É importante saber como é que está a recepção da imagem, do som, se está legal, como é que é, para a gente poder também ter um retorno, né, de quem está participando. Então, na hora que a gente está discutindo essa sequência do trabalho da série de como implantar uma controladoria, esse trabalho teve um dimensionamento e ontem a linha principal da área que nós estamos tratando é a área de planejamento estratégico e orçamento. Aí vamos falar, mas planejamento estratégico dentro da controladoria? Sim, planejamento dentro da controladoria, ele é parte integrante da controladoria, o monitoramento do planejamento estratégico. Quem ainda não fez, a empresa que não realizou ainda seu planejamento estratégico, tem a oportunidade de o fazer, e também de construir, né, esse planejamento. Mas o planejamento estratégico que nós defendemos também envolve a área financeira. Ele também tem que ter um planejamento financeiro. Não basta só ser um planejamento estratégico de uma leitura técnica apenas conceitual. Não, ele tem que ter o amparo e o respaldo de uma área financeira. E o planejamento financeiro faz parte, né, do planejamento estratégico da organização. E cabe à controladoria administrar isso. É muito importante você que está chegando agora atentar para esse aspecto. Muitas empresas fazem um planejamento estratégico ignorando o lado financeiro. Não pode. Tem que fazer um planejamento estratégico tendo a aliança do lado financeiro, a base financeira, dando sustentação a tudo que está sendo feito. Porque, afinal de contas, a gente vai tratar de missão, de valores, né, de princípios, e é preciso ver a repercussão de tudo isso no caixa, no fluxo de caixa da organização. E a controladoria, como a responsabilidade dela é o controle, né? É o controle da operação, é o controle do negócio, né? É aquele coração, né? É o coração da empresa. Porque alguns dizem, não, o financeiro é que é o coração da empresa. Não, o coração da empresa é a controladoria, porque é ela que enxerga, por toda a visão econômica, né, do negócio, ela enxerga quando vai faltar caixa.
Diferente do financeiro, que só se apercebe quando falta caixa, quando não tem mais caixa. Então aí já é tarde demais, né? A conta garantida está sendo usada, os juros estão exorbitantes. Então é na controladoria que ela projeta, ela faz o orçamento, ela projeta quando está acompanhando a realização do caixa com a visão que foi orçada. Por isso, defendemos que o planejamento estratégico tenha também o planejamento financeiro inserido nele, ok? É muito importante isso. Então, para você que está chegando, não deixe de ver lives anteriores, não deixe de curtir, fazer seus comentários, tá certo? Comente se está tendo uma boa visibilidade, se está tendo um bom entendimento de tudo que está sendo falado, se estão falando muito rápido, se falando muito lento. É importante esse feedback, é importante que você comente, né? E nos dê um retorno sobre todo o trabalho que estamos realizando. Esse coach executivo, ele prepara os profissionais para exercício da função, não só na área de controladoria, né? Em todas as áreas que o profissional exerce. Por isso a atenção, porque nós entendemos que é preciso que o profissional, qualquer que seja ele, ser da área comercial, ser da área industrial, ser da área financeira, ele tem uma visão holística. Ele tem uma visão holística do negócio. Por que estamos tratando sobre a controladoria? Porque a controladoria, ela permite dar uma visão holística ao profissional. Se ele for da área industrial, ele vai ter uma visão holística do negócio como um todo. Se for da área comercial, também. Se for da área de marketing, também. Então veja a importância da área da controladoria. E o coach permite isso, permite que você tenha visão, tenha o entendimento de o que tem que fazer para implantar, né? Para implantar na sua organização uma controladoria. Estamos desenhando o curso, né, de formação de controller. Estamos já desenhando esse curso de formação de controller, que será em breve anunciado para você que está nos ouvindo nesse momento e tem interesse em adquirir a formação em controller, tá certo? Mantenha contato conosco no faleconosco@100%.srv.br e aí daremos esclarecimentos e as informações necessárias. Então esse é um programa de educação executiva que a nossa empresa oferece. E aqui no nosso coach executivo, online, real time, tá certo? Você está participando e tem essa oportunidade. Pode interagir, tirar dúvidas e conversar conosco, fazer suas perguntas, teremos o maior prazer em responder. Se você ainda não atualizou a sua régua do tempo, é uma oportunidade, tá certo? De atualizar a sua régua do tempo, ok? Recebemos já de vários profissionais que encaminharam para a gente, tá certo? A sua régua do tempo, com as atividades, tá certo? Que foram ali desenhadas. Nós estamos tabulando esse material recebido para que a gente possa então fazer uma estatística e discutir esse tema, discutir esse assunto com cada um de vocês, tá certo? Então quem ainda não teve a oportunidade de encaminhar a sua régua do tempo, mande para o nosso e-mail, tá certo? Pessoal, fcaldas@100%.srv.br. O nome da nossa empresa é uma expressão alfanumérica, é o numeral 100 com a palavra porcento por extenso. Então não deixa de encaminhar para o nosso e-mail, tá certo? Seja bem-vindo, Luiz. Como é que você está? Satisfação em tê-lo aqui conosco. Não deixe de comentar, Luiz, se está ouvindo bem a mensagem, se a imagem está boa, o som está legal. Faz um comentário aí, diz se está tudo bem ou não, tá legal? E nós estamos destacando a importância de você encaminhar a sua régua do tempo. Se você ainda não encaminhou, encaminhe a sua régua do tempo com as atividades que você desenvolveu ao longo de 7 dias, incluindo sábado e domingo, para que a gente possa juntar aos demais profissionais que já encaminharam, tá certo? Para a gente tabular e discutir aqui com vocês, obrigado, Luiz, discutir se está tudo bem, qual é a distribuição estatística que as pessoas estão gastando o seu tempo no dia a dia, se é consigo, né, se é consigo mesmo, se é com os seus superiores, se é com seus pares, né, com seus iguais, ou se é administrando seus colaboradores. É muito importante, né? Obrigado, Luiz. Então, uma boa recepção.
é muito importante atualizar a régua do tempo, porque você vai ter a oportunidade de ver aonde você está gastando o seu tempo, efetivamente. E o tempo com você, quer dizer, quanto tempo você gasta com você, efetivamente. Aí avalia as atividades que você tem desenvolvido e que são para você. Essas atividades agregam valor, fortalecem o seu caráter, né? Até que ponto, né, as atividades que você está desenvolvendo realmente estão agregando valor a você. É muito importante esse trabalho da régua do tempo, ok? E encaminha para o meu e-mail, fcaldas@100%.srv.br. Muito bem. Ontem iniciamos a área de planejamento estratégico e orçamento e hoje vamos dar continuidade, tá certo? Reforçando, né, aquela visão. Eu vou passar a visão aqui para vocês, vou pedir licença aqui na nossa câmara, né, e passar aqui a visão. Observem que o planejamento estratégico, tá certo? Como tínhamos destacado, o início dele, a visão do negócio, a elaboração da missão, o diagnóstico externo, o diagnóstico interno, os planos estratégicos de ação, a execução dos planos, o controle, tá certo, efetivo, e a avaliação, né? A avaliação se está tudo funcionando dentro do que foi planejado. Nós ontem demos o início e a ênfase à missão, né? E vamos dar continuidade à construção da missão e, logicamente, a visão, os princípios e os valores da organização quando você está construindo o seu planejamento estratégico. Então, vamos olhar a missão com outros olhos, né? Com outros olhos, para que a gente possa, então, tratar sobre esta base essencial na construção do planejamento estratégico, tá certo? Então, a construção do planejamento estratégico, lembrando o uso da metodologia, tá certo? Do ciclo de conhecimento, ou seja, você trabalhar com o ciclo de conhecimento, né? Reunir os sócios da empresa, lógico, os sócios da empresa têm que participar, né, de todo o trabalho da construção do planejamento estratégico. Não se faz um planejamento estratégico sem a participação dos donos da empresa, sem a participação dos acionistas, sem a participação dos diretores. Tem que ter acionista ou sócio, né, dependendo da personalidade jurídica da sua empresa, né, que você atua. Então, os acionistas ou os sócios da empresa, os diretores da organização, as gerências, né, todas as gerências precisam participar, os coordenadores, ok? Os coordenadores das áreas precisam participar do planejamento estratégico e as lideranças, as lideranças estratégicas da empresa. Quando nós estamos falando de lideranças estratégicas, é porque muitas vezes existe na organização pessoas que não são gerentes, não são coordenadores, mas são líderes. São pessoas que são respeitadas e são ouvidas pelos demais colegas da empresa. Então, essas pessoas precisam também ser convidadas para participar do planejamento estratégico da sua organização e da construção da missão, né? A construção da missão da organização. O quanto é importante que todos, né, participem efetivamente da construção da missão. Mas por quê? Porque aquele é um documento que tem que retratar a essência da empresa, né? A essência da organização. Não é apenas para botar num quadro e deixar lá pontuado. Ontem a gente trabalhou essa conceituação, hoje eu quero chamar um pouco a atenção, né, na hora que a gente está discutindo aqui uma missão, dar estrutura para ela. E a missão, ela trata justamente da identidade da empresa. Qual é a identidade da empresa? Então, ontem a gente citou o exemplo de uma missão que é a missão de gerar soluções, né, soluções em segurança. Então, a missão da empresa é gerar soluções em segurança. Se essa é a missão, seja bem-vinda, Ana. Olha, prazer em tê-la aqui conosco, viu, Ana? E comente aí se está recebendo bem a imagem, a voz, se está tudo legal, tá? Então, na hora em que você está tendo a oportunidade de construir a missão da sua empresa, ela tem que ser a identidade da organização.
A missão ela não muda ao longo do tempo, ela não muda, obrigado Ana, ela não muda ao longo do tempo, mas eu posso mudar a missão se a empresa, se o negócio, né, sofrer uma modificação radical. Eu construía geladeira, minha missão era voltada com um produto que era a construção de geladeira, e agora eu vou mudar, mas se a missão dele foi construir ou foi trazer soluções de refrigeração de alimentos, né? Na hora que eu estou olhando ali, deixou de fazer geladeira para fazer um outro produto, né? Ar-condicionado, por exemplo, então aí tem que mudar a missão, ok? Não há problema. Então a missão é a identidade da organização que permanece numa vida longa, né? É como o objeto social da organização. Não muda-se o objeto social da organização, não se muda, né? É uma característica, é uma identidade de longo prazo, não é uma identidade de médio prazo, é uma identidade de longo prazo. Então está aí, na hora em que a gente está discutindo essa conceituação, a gente já sabe que a missão retrata a identidade. Mas a missão ela tem que ter pilares de sustentação da missão. Já vimos ontem e eu quero chamar a atenção, porque esses pilares são muito importantes, que dão sustentação à missão. Então você tem os objetivos empresariais, que dão sustentação à missão. Eu tenho objetivos empresariais para sustentar essa missão. Eu tenho embaixo dos objetivos empresariais, eu tenho objetivos funcionais. Então veja, os objetivos funcionais dão sustentação aos objetivos empresariais. É muito importante ter isso em mente. Eu vou construir a missão da empresa, está ali o grupo de trabalho, naquele ciclo de conhecimento, divide, né? Quebra, faz uma heterogeneidade das pessoas, cria grupos multiprofissionais, multissetoriais, para que naquele grupo tenha gente da fábrica, tenha gente da área comercial, da área financeira, da área contábil, da área fiscal, da área de marketing, da área de TI, para que dali saia contribuições ricas e aí se consolide. Quer dizer, num grande ciclo de conhecimento, os pequenos grupos vão gerar proposições para a construção da missão até que você consolide, né? Consolide isso, trabalhando com todas as contribuições dos grupos menores, e aí começa a se trabalhar, eliminando repetições e consolidando até chegar a um produto mais trabalhável, um produto de qualidade, um produto que vai retratar a identidade da empresa, efetivamente. Então, a partir daí, você tem que validar essa identidade. Como é que você vai validar essa identidade? Vendo os pilares que dão sustentação à missão. Quais são esses pilares? Objetivos empresariais. Então, por exemplo, se a empresa que a gente está discutindo, está conversando, ela tem a proposição, como a gente viu ontem, de oferecer soluções em segurança, um objetivo empresarial, tá certo? Um objetivo empresarial. Sérgio, seja bem-vindo, Sérgio. O sinal está legal aí onde você está recebendo bem a nossa voz e a nossa imagem. Por favor, comente aí, faça seus comentários. Então, se a missão da empresa é oferecer soluções em segurança, então qual seria o objetivo empresarial que dê sustentação a essa missão? Obrigado, Sérgio. Seria, logicamente, a título de exemplo, tá certo? Ela implantar uma área de recursos humanos. Então, se a empresa não tem a área de recursos humanos, um objetivo estratégico seria a implantação da área de recursos humanos, com o objetivo empresarial, ok? Na hora em que a gente está discutindo o objetivo empresarial para sustentar essa missão, que é oferecer soluções em segurança, a empresa precisa ter, tá certo? Uma área de recursos humanos que dê sustentação a isso. Mas se o objetivo empresarial que vai sustentar a missão é implantar uma área de recursos humanos, qual seria o objetivo funcional, né? Qual seria o objetivo funcional? O objetivo funcional estaria ali atrelado à implantação de toda a estrutura de cargos e salários da organização dentro da área de recursos humanos. Então, a modelagem da área de recursos humanos exigiria que ali fosse construído a área de seleção,
né, de captação de talentos, a área de desenvolvimento dos talentos, tá certo? A área de monitoramento dos talentos e a área de desligamento, propriamente dito, né? E benefícios, né? Nessa hora, você tem a estrutura de uma área de recursos humanos dentro da empresa. Mas onde é que vai entrar? Onde é que vai entrar? Olha aí, Ana, tá? Se eu falar alguma coisa errada, Ana, por favor, viu? Comente, não deixa eu falar nada errado não, viu? Na hora em que a gente vai discutir o objetivo funcional, olha, nós estamos aqui, né? O objetivo empresarial é implantar a área de recursos humanos, com todas aquelas áreas, sub-áreas que a gente falou há pouco. Mas eu tenho os objetivos funcionais, para que isso aqui aconteça de fato. Aí entra uma estruturação de cargos e salários, um plano de cargos e salários para aquela organização, que permita você realmente ter essa condição de avaliar. Bem, eu já botei o meu objetivo funcional, mas o que é que vai me ser, eu diria assim, o que é que vai estar atrelado, o que é que vai ser crítico, o que é que vai ser um fator crítico de sucesso para que aquele meu objetivo funcional, ele realmente ele exerça o papel. Porque o objetivo funcional, na hora que eu estabeleci os departamentos da área de recursos humanos, que é um objetivo funcional, na hora que eu estabeleci a estrutura do organograma da empresa, tá certo? Na hora que eu defini isso, tá lá, né? Tá dentro do meu objetivo funcional. Mas o que é um fator, o que é que vai ser um fator crítico de sucesso para que isso ocorra efetivamente? É a minha política de plano de cargos e salários, para que aquele organograma realmente seja respeitado, seja cumprido, dentro de um plano de cargos, carreiras e salários, para que as pessoas saibam, eu entro com essa função, posso chegar até aquela função. Então veja, eu já começo a ter um fator crítico de sucesso que vai dar sustentação ao objetivo funcional, que vai dar sustentação ao objetivo empresarial e que vai dar sustentação à missão. Aí está na hora de você criar um indicador. Criar um indicador, porque ele vai gerar informações, tá certo? Vai gerar informações, logicamente, e você vai ter uma oportunidade de criar um indicador. Então, a criação de indicador para avaliar se a coisa está funcionando, para atender a missão, você criou aquele indicador que veio, né, fruto da pesquisa de clima e cultura organizacional. Pesquisa de clima e cultura organizacional, você vai estabelecer ali alguns pontos, algumas perguntas que vai extrair se a satisfação dos colaboradores está existindo no nível que dá sustentação à missão da empresa. Qual é a missão da empresa? Gerar soluções de segurança aos seus clientes, ao mercado. Então, a equipe tem que estar extremamente satisfeita com o trabalho, com o que faz dentro da organização. Então, observe que hoje a gente está falando de um outro pilar que dá sustentação à missão, que é a missão de gerar soluções em segurança. Ontem a gente falou do pilar, tá certo? Da criação, né? Qual é o objetivo empresarial para uma missão como essa? Criar um departamento de produtos, né? Desenvolvimento de produtos e serviços. Ora, se eu tenho o objetivo empresarial é justamente a criação, né, de um núcleo de desenvolvimento de produtos e serviços. Esse é o objetivo estratégico que vai sustentar a missão, que é gerar soluções, né, de segurança. O que é que vai sustentar isso? Aquele núcleo de desenvolvimento de produtos e serviços. Quem é que vai dar suporte ao núcleo de desenvolvimento de produtos e serviços? É o objetivo funcional. Aqui é o objetivo empresarial. Qual vai ser o objetivo funcional para que esse objetivo empresarial, que é o núcleo criado de desenvolvimento de produto, você tenha a partir daí a definição, a necessidade de definir as pessoas, o comitê que fará parte desse núcleo de desenvolvimento. Então aí começa a entrar, olha lá, o objetivo funcional.
a seleção dos melhores talentos da empresa, os melhores talentos, os melhores líderes da área de tecnologia, da área de marketing, da área comercial, da área industrial, da área financeira, da área contábil, fiscal. Esses líderes, essas cabeças pensantes, as melhores cabeças, as melhores competências da organização é que tem que fazer parte desse núcleo de desenvolvimento de tecnologia. Eliabe, seja bem-vindo, meu amigo. O sinal tá legal aí com você? Tá ouvindo bem? Tá tranquilo? Dá um ok aí para a gente ter certeza que tá tudo funcionando. Então, na hora em que você selecionou as pessoas que vão fazer parte desse núcleo, então você está com um fator crítico de sucesso, ter essas pessoas participando da operação, tá certo? Participando daquele núcleo que foi criado. Então, isso é um fator crítico de sucesso. Você já tem, a missão é gerar soluções na área de segurança. Você já tem qual é o objetivo empresarial para dar sustentação a ela, que foi justamente o desenvolvimento de uma área de produto e serviço. Veio com um objetivo funcional que é o núcleo. É o núcleo da área, né? Então ali foi o desenvolvimento. Aqui criou um núcleo. Obrigado, Eliabe. Agora eu venho com um fator crítico de sucesso. O que é crítico de sucesso? Ter as melhores cabeças pensantes, tá certo? Dentro desse ambiente. Essas cabeças precisam estar dentro desse ambiente. Tem que ser pessoas líderes, tem que ser pessoas aptas, com as competências necessárias para compor, né, esse núcleo, para compor esse departamento de desenvolvimento de produtos. Então, agora você está com uma estrutura pronta. Você agora precisa ter um indicador. E o empresário vai administrar a empresa dele, o CEO vai administrar a empresa dele através dos indicadores, não vai administrar a empresa dele. Não, ele vai, eu quero um indicador. Como é que está isso? Como é que está? A cada 15 dias eu recebo ali uma folha, apenas uma folha de papel com os indicadores, só. Uma folhinha. Não sei se você tem isso na sua empresa, quer dizer, uma folha com os indicadores para que ele possa enxergar. Então, nesse caso, um indicador, a sugestão de um indicador é qual é o percentual, tá certo, de frequência que esse comitê de desenvolvimento de produtos e serviços se reúne por mês. Com que frequência esse comitê se reúne? Então, esse é um indicador. E na hora que esse indicador foi criado, né, esse indicador é criado, então você vai ver, poxa, se a minha missão é ofertar soluções de segurança, e o que dá sustentação a isso? É um departamento de tecnologia, um núcleo, né? Não um departamento, se a empresa for pequena, um núcleo. Por que um núcleo? É uma célula viva, né? Uma célula viva, focada em desenvolvimento de produto e sustentada pelas melhores, né, os representantes de todas as áreas. Mas tem que ser os líderes, as competências essenciais de cada área estão ali naquelas pessoas que estão fazendo parte daquele núcleo. Ora, mas se o núcleo não se reúne, o indicador vai mostrar isso, né? Poxa, o núcleo não se... esse comitê de tecnologia e desenvolvimento de produto não se reúne. Então, a empresa está ameaçada, a missão da empresa está ameaçada. Veja que coisa interessante, como é importante o indicador, né? Você, executivo, que está assistindo, que está chegando agora, é importante você atentar a isso. Então, a controladoria, ela trabalha tudo isso. A controladoria não é só custos, não é só controles internos, não é só processos, não é só contabilidade. Não, a controladoria é muito mais. E aí entra o planejamento estratégico, isso que a gente está discutindo, mas um planejamento estratégico com um planejamento financeiro. Planejamento estratégico sem planejamento financeiro não dá certo, não funciona. Fica só no conceito. O fluxo de caixa precisa estar associado e o planejamento orçamentário também. É por isso que a área que nós estamos conversando é a área de planejamento estratégico e orçamento. Ok? Estamos tratando justamente do planejamento estratégico, mas
nas próximas lives do nosso coach executivo com o Fernando Barros Caldas, vamos tratar do lado do orçamento. Então, vimos a missão, exploramos bem essa questão da missão. Agora, o que é que vai pesar, né? O que é que vai estar sendo focado? Eu vou só recapitular a visão para vocês terem a leitura do quadro, né? A leitura do quadro, né? Do planejamento estratégico, só recapitulando, né? Você tem aí o início, o negócio, a missão, o diagnóstico externo, interno, planos estratégicos de ação, execução, controle e avaliação. E nós estamos tratando da missão, exploramos bastante como construir uma missão, a metodologia de trabalho e agora vamos olhar a visão, vamos olhar os princípios e vamos olhar os valores. Ontem, na discussão da missão, eu recapitulei com vocês o quanto é importante essa conceituação de missão, que não é apenas um instrumento de marketing, tá certo? Para ficar no quadro da parede de uma sala do presidente ou dos corredores ou no refeitório da firma. Não, é um documento que precisa ser respeitado, porque é a identidade da empresa. E essa missão, ela tem outros elementos. Quais são os outros elementos? É a visão. Na hora que a gente está discutindo a visão, o que é a visão? Ora, a visão é uma meta que precisa ser alcançada, né? A visão é um status que se quer atingir, né? A visão é um objetivo, né? Que você estabelece. Então, conversamos ontem um pouco sobre isso, que a ideia dessa linha de ação é justamente você estabelecer uma meta. Então, a visão é que esta empresa, que oferece soluções em segurança, seja líder da cidade do Recife, do mercado de segurança do Recife em 5 anos, por exemplo. É uma visão. E essa visão, quando alcançada, muda. Alcançou, antes mesmo do prazo de 5 anos, você alcançou ser o líder da área de segurança, tá certo? Na cidade do Recife. Então agora você pode ampliar. Eu quero ser o líder de segurança no mercado da região metropolitana. Veja, é como uma pedra no lago. Pá! A primeira onda é a geografia local. A segunda onda é a geografia em torno, a região metropolitana. A terceira onda já amplia para o estado, né? E assim você vai crescendo, assim vai construindo. Por quê? Porque você também tem que ter, do mesmo jeito que você construiu para a missão, objetivos empresariais, funcionais, né? Fatores críticos de sucesso, necessidades de informação para que tudo isso seja melhor administrado e a construção dos indicadores de desempenho, na visão você também tem que fazer o mesmo. Você tem que fazer o mesmo. Você já imaginou? Estabelece uma visão de que eu quero ser o líder na área de segurança, na área de soluções de segurança na cidade do Recife. Sim, e daí? E daí? Só porque botou isso como visão, os funcionários, todos os colaboradores vão fazer? Vão tornar isso uma realidade? Não, não vão. Não vão tornar. Você precisa estabelecer objetivos empresariais, objetivos funcionais. Você precisa estabelecer fatores críticos de sucesso. Levantar as informações necessárias para administrar. Criar indicadores. Veja, criar indicadores. Então, olha, poxa vida, se o mercado é esse, o mercado do Recife, como é que está o mercado de Recife na área de segurança? Soluções de segurança. Como é que está? Então veja a amplitude do assunto. Soluções de segurança. Eu posso ter soluções de segurança de tecnologia e de informação. Eu posso ter soluções de segurança na área patrimonial. Olha lá que situação. Eu posso ter soluções de segurança na área de saúde. Não, eu quero focar. Eu quero ser o líder de segurança, né, em soluções de segurança na área de saúde. No Recife. Quero ser o líder. Ali só quem manda sou eu. Então veja, você tem que ter isso muito claro, né? Mas essa clareza começa onde? Na missão.
A clareza começa na missão, para não ser uma missão assim, aberta, generalista, né? Meu Deus do céu, aí não consegue chegar a lugar nenhum, ok? Essa preocupação tem que existir, porque a visão é uma meta, é um objetivo, ela é um status que você quer alcançar, e você precisa também monitorar esse status, para que você alcance com sucesso, ok? Então essa linha de ação é necessária e precisa ser tratada dessa forma. Então, na hora que você está com esse pensamento, já construiu a sua visão, estabeleceu também os objetivos empresariais, funcionais, né, fatores críticos de sucesso, levantou as informações necessárias para criar os indicadores, você está administrando a visão da empresa. E caso os indicadores mostrem que está havendo um desvio ou uma queda no desenvolvimento desse mercado, então as alertas têm que ser dadas. Então, por exemplo, se eu quero ser o líder do mercado, eu tenho que avaliar como é que está, como é o tamanho do mercado, quantas empresas na área de saúde existem, né? Quantas empresas concorrentes oferecem a mesma solução. Então aí você começa a mensurar quantos clientes eu já tenho desse mercado. Eu tenho 100 hospitais no mercado do Recife, por exemplo, mas eu dos 100 hospitais eu tenho 10 hospitais, então eu tenho 10%. Poxa vida, em quantos anos eu conquistei esses 10%? Né? Então, veja, os indicadores são necessários para administrar adequadamente a operação, ok? Muito bem, não pode esquecer disso. Se a visão é um status que eu tenho que alcançar, onde ficam os princípios? Né? Princípios, poxa vida, princípios. Sim, princípios da empresa. A empresa, ela precisa ter princípios. E esses princípios, eles são essenciais para o sucesso da organização. Então, exemplo de princípios, né? Exemplo, a visão focada no cliente. Então, exemplo de um princípio. Qual é o princípio? Visão focada no cliente. Uma visão de levar identificar as necessidades do cliente. Sempre. Então, estou focado no cliente. É um princípio, né? É um princípio. Qual é o outro princípio? As soluções são integradas. Oferecer soluções integradas. Ou seja, a equipe de trabalho trabalha de uma forma integrada e convergente. As áreas, né? Todas as áreas, área de tecnologia, área comercial, área de marketing, área de produção, ela oferece ao cliente soluções integradas, afetando, né? Avaliando o impacto em todos os setores. Então, aí é um princípio da empresa. A responsabilidade, né? A responsabilidade, seja social, seja ambiental, né? Seja funcional, a responsabilidade que a empresa tem. Então, esses são exemplos de princípios que você tem que desenvolver e tem que identificar, lógico, né, dentro da empresa. Esses princípios estão muito associados também à formação do empresário, né? Está ali também alinhado ao que foi desenvolvido e construído ao longo do tempo dentro da cultura da empresa. Então, é uma captura dessa linha de pensamento, dessa linha de dados. Se os princípios fazem parte, né, do DNA da organização, os valores, né, que é a última caixinha, né, da imagem que eu apresentei para vocês, os valores, eles, mais do que nunca, são o DNA da empresa. Se a empresa é ética, né, se a empresa tem mais do que nunca, né, o respeito ao ser humano, veja, os valores da organização. Se a empresa é uma empresa que, eu diria assim, ela tem a preocupação em sempre oferecer e entregar produtos, né, com responsabilidade ambiental, social, então é uma empresa responsável, né? É uma empresa, é um valor, a responsabilidade é um valor.
o compromisso, o comprometimento, tá certo? É um valor da organização. Então, esses valores que fazem parte do DNA da empresa, às vezes se confunde princípio e valores, né? Porque aí nós temos as crenças, né? Crenças e esses valores da ética, da responsabilidade, do comprometimento, né? Com a solução para o cliente, ele precisa estar, no sangue, na veia dos colaboradores. Os colaboradores da empresa, eles precisam, no exercício das suas funções, dentro de todos os departamentos, eles precisam trabalhar seguindo os valores da empresa. Veja como é importante isso, né? Eles precisam seguir os valores da empresa e trabalhar com eles. Então, a seleção do colaborador, a seleção de um talento dentro da sua empresa, dentro da sua organização, ela tem que ser feita levando em consideração isso. Quais são os valores da empresa? Eu tenho que identificar talentos no mercado que eles também tenham, né, nas suas características comportamentais, nas suas características, né, de atitudes, os valores que a empresa pratica, que a empresa exerce. Olha como é diferente a concepção das coisas, né? Então, o quanto é importante que o recrutamento e seleção dos talentos da empresa sejam realizados de acordo com a missão, com a visão, com os princípios e com os valores da organização. Muda totalmente a configuração. Então, mas olha, e os princípios e os valores? Eu vou precisar também ter objetivos empresariais, objetivos funcionais, fatores críticos de sucesso, necessidade de informação, né? Fernando, seja bem-vindo, Trigueiro. Satisfação em ter conosco. Está recebendo bem o sinal? Dá um ok aí, se estiver tudo legal. Então, é importante que eu também, na hora que eu estou trabalhando os valores, eu também tenha esse controle, esse monitoramento para ver se na empresa os valores da empresa estão sendo seguidos. É claro que você tem que ter. Você tem que mensurar. Obrigado, Fernando. Você tem que mensurar se realmente os valores da empresa estão sendo aplicados, se o recrutamento e seleção estão selecionando pessoas que eles já possuem esses valores no seu DNA, né? No seu caráter. Então, se eu estabeleço na construção do planejamento estratégico, na construção da missão, na construção da visão, dos princípios e dos valores, esses atributos precisam ser trabalhados e ter uma observação muito forte na hora do recrutamento e seleção dos talentos da organização. Então vejam que planejamento estratégico, construção de missão, visão e valores é um assunto extremamente sério, é um assunto que requer da área de planejamento dentro da controladoria um papel importantíssimo de responsabilidade, tá certo? E não pode ser ignorado e tem que ser seguido por todos. Sabemos que nos últimos anos e meses, né, nos últimos anos, praticamente tivemos no Brasil crises de corrupção em grandes organizações que tinham missão, visão, valores, né, princípios, tinha tudo isso, mas eram corruptas. Eram empresas, se é que podemos assim afirmar, hipócritas. Empresas hipócritas, porque estava no papel uma missão, estava a sua visão, os seus princípios, os seus valores, mas não exerciam isso, né? Não praticavam isso. E hoje, se você entra no site dessas empresas, você que está nos ouvindo nesse momento, você deve estar pensando, aquela organização, e aquela outra, né? Várias organizações, no mundo inteiro, não só no Brasil, mas olhando o Brasil, né? Você hoje deve estar me questionando aí, que empresas? São poucas empresas, foram muitas empresas envolvidas com todos aqueles escândalos de corrupção, né? Então,
a missão, a visão, os princípios, os valores foram para o lixo. Essas empresas jogaram no lixo. Por quê? Porque eram hipócritas. Elas eram hipócritas. E se você entra hoje no site dessas empresas, você vai encontrar, né, alguns estão trabalhando na recuperação da sua imagem, né, junto ao mercado. Alguns estão fazendo novos compromissos com a sociedade, né? Elas estão passando a limpo a organização em si e criando, ok, os novos compromissos que elas estão assumindo para que a sociedade volte a acreditar nesta organização ou nestas organizações. Então você não vai encontrar missão, princípios e valores, mas você vai encontrar termos de compromisso. Termos de compromisso com a sociedade. Isso é muito importante. A empresa reconhecer que errou e, ao reconhecer que errou, trabalha na sua recuperação perante a sociedade. Tá certo? Pedindo perdão, se desculpando junto à sociedade e buscando assumir compromissos para com a sociedade. Isso é muito importante. Então, eu quero convidar você a fazer uma pesquisa junto ao site dessas organizações e comente, faça seus comentários, tá certo? Se você identificou, faça seus comentários e veja o quanto é importante realmente a organização cumprir com aquilo que escreve, cumprir com aquela missão, com aquela visão, com aqueles valores, né? Com aqueles princípios que estão ali associados, né? Dentro da organização. Então, assim nós encerramos, exaurimos, né? Olha aí, Fernando está dizendo, a atitude de sua equipe mostra se os propósitos estão bem elaborados. Com certeza, Fernando. Por isso a gente conversou sobre a necessidade de ter indicadores, né? Indicadores para mensurar o comprometimento da equipe, né? O comprometimento da equipe com relação aos propósitos, aos valores e aos princípios da empresa. Se eles estão cumprindo realmente, exercendo isso, né? Porque se um profissional não é ético, né? Se o valor da empresa é a ética, é a prática da ética, é o exercício da ética, é o valor da empresa, a seleção ela tem que ter testes de identificação de desvio de caráter, para que evite que tenha profissionais mau caráter dentro da organização, profissionais corruptos dentro da organização, profissionais que possam gerar fraudes e desvios dentro da organização. Então veja a importância do recrutamento e seleção, você profissional da área de recursos humanos que está nos assistindo nesse momento, de fazer o recrutamento e seleção olhando e trazendo os valores da sua empresa, os princípios da sua empresa para o processo seletivo, ok? Amanhã nós não teremos o nosso coach executivo, porque teremos uma live com um executivo de finanças, né? Excelente, um executivo que é o José Alves Montes, será conosco amanhã às 20 horas em nossa live. Então o nosso coach não vai ter amanhã, mas teremos na sexta-feira às 17 horas. Não esqueça, sexta-feira às 17 horas voltamos com o nosso coach, implementação da área de controladoria, e estamos falando da área que é a área menor dentro da controladoria, que é a área de planejamento estratégico e orçamento. Estamos tratando com o planejamento estratégico. Então, até amanhã, às 20 horas, conto com a sua presença. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar com o seu amigo, para que ele também tenha a oportunidade de conhecer o nosso trabalho. E olhe, mande a régua do tempo. Você preencheu a sua régua do tempo, terminou os 7 dias, mande a régua do tempo com as atividades que você desenvolveu, quanto tempo você gastou, atividades voltadas para você, atividades voltadas para seus superiores, seus iguais e com os seus colaboradores. Mande para o meu e-mail, fcaldas@100%.srv.br, e a gente vai consolidar todo esse trabalho encaminhado para que a gente possa efetivamente discutir aqui com vocês. Onde é que você está gastando o seu tempo, né? Com que você está gastando o seu tempo? Essas atividades estão fortalecendo você? Estão agregando valor a você? Até que ponto, né? Tudo isso a gente vai ter a oportunidade de conversar quando fecharmos essa estatística, tá bom? Então, até amanhã, às 20 horas, com o executivo José Alves Monte, amanhã, tratando da liderança protagonista.
Até logo mais. Até amanhã. Boa noite e obrigado.